Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje mais um vídeo no qual eu respondo uma pergunta de um dos meus assinantes, a pergunta do Wilson Faustino. O Wilson está aqui, a resposta para você. E a pergunta do Wilson foi a seguinte: Ricardo, como é que eu faço para ajustar o ponto de comutação no processo de injeção? Tá? Lembrando que o ponto de comutação é aquele momento do processo onde ocorre a transição da fase de injeção para a fase de recalque, onde você passa a controlar, passa do controle de velocidade para o controle de pressão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para outros vídeos que eu fiz aqui no meu canal que falam desse assunto, falam da fase de recalque, falam das movimentações da rosca, explicam um pouco mais essa questão dos controles que ocorrem ao longo do processo de injeção. Nesse vídeo aqui eu quero focar com você a respeito de como a gente ajusta esse ponto de comutação e dos conceitos do que é importante você entender a respeito desse ajuste, tá certo? Como sempre, para me ajudar e para que você tenha referência depois aí, né, material de apoio, eu preparei um breve PDF que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra nessa mensagem, clica no link que está lá dentro, efetiva o seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Certo? Se você já está cadastrado na minha lista e quer ter esse PDF também, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha aqui onde você está assistindo. Deixa seu e-mail novamente para saber que o assunto do seu interesse e você já vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Ok? Muito bem. Lembra de checar se o meu e-mail não está indo parar na sua caixa de spam. Tá? Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um caso ou outro pode passar. E se meu e-mail demorar um pouco mais de alguns minutos para chegar para você, dá uma olhada lá para ver se ele não foi parar na caixa de spam, certo? Vamos lá então. O ponto de comutação, então, como eu falei, é aquele momento do processo em que ocorre a transição da fase de injeção para a fase de recalque. Tá? E por que ele é tão importante? Porque o ajuste do ponto de comutação é o que vai determinar quando a máquina vai parar de enviar pressão e velocidade de injeção para o material que está sendo enviado para a cavidade e vai passar, então, a controlar a pressão de recalque, vai passar a controlar a pressão que está sendo mandada para dentro da cavidade, tá certo? Isso é importante para garantir que você evite picos de pressão dentro da cavidade. Se você regular o ponto de comutação muito tardiamente, se ele entrar tarde no processo, você pode ter picos de pressão dentro da cavidade. Com isso, diminuir a vida do seu molde, gerar rebarbas. Dependendo do material que você está usando, dependendo da peça, você pode ter a supercompactação do material, prejudicando aí propriedades óticas e propriedades mecânicas, tensionando o seu material além do que do que seria ideal do ponto de vista de manutenção das propriedades mecânicas, tá certo? E se você regula esse ponto de comutação cedo demais, pode ser que você tenha dificuldades de preenchimento, pode ser que você tenha defeitos de preenchimento, né, como uma aparência superficial, peças incompletas, e que você gere aí um desgaste bastante grande para tentar corrigir. Então, a ideia é que você ajuste esse ponto de comutação no momento certo, tá? Existem vários procedimentos para fazer esse ajuste, não existe uma forma certa de fazer esse ajuste, tá? Cada técnico, cada engenheiro de processo, cada preparador de máquina tem o seu procedimento e eu acredito que se sinta mais confortável com uma técnica específica. O que eu vou mostrar aqui para você é uma forma de você ajustar o ponto de comutação e que pode te ajudar, aí, pode cortar algumas etapas, pode te ajudar a ter uma verificação, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer com o seu molde na máquina, o seu processo em estabelecimento ou já estabelecido, uma das coisas que é interessante você fazer para estabelecer o ponto de comutação é zerar o tempo e a pressão de recalque. Com isso, o que acontece? A máquina ela vai na fase de injeção, ela vai controlar a velocidade, a pressão de injeção, ela vai subindo à medida que o material percorre os caminhos do molde, mas a hora que chega no ponto de comutação, ela corta a injeção e ela passaria para a fase de recalque. Como você está com a pressão e o tempo de recalque zerados,
o processo ele encerra ali, o processo de injeção ele encerra ali e você não manda mais material para dentro da cavidade. Então, um primeiro procedimento interessante é você zerar pressão e tempo de recalque. É legal nessa fase, nesse momento, né, você fazer um ajuste da carga de dosagem, de modo a você ter a peça completa. Então, o que vai acontecer é que você vai injetar todo o material para dentro da cavidade com a velocidade de injeção, com a pressão de injeção que for regulada, e a cavidade então ela vai estar cheia, certo? Muito bem, a partir desse ponto que você tem a peça cheia, sem recalque, tá? Você pode começar a ajustar um ponto de comutação aleatório. Você pega um ponto de comutação que o ideal estaria aí em torno de 1/3 do curso de dosagem que você está utilizando, ajusta esse ponto de comutação. Tá? Algo como 1/3, não tem um valor específico, para a gente ter um ponto de partida. Tá? Então você ajusta esse ponto de comutação. O que vai acontecer no próximo ciclo? A rosca ela vai começar a avançar com velocidade de injeção que está sendo controlada pela máquina, a pressão de injeção vai subindo e a hora que ela chegar nesse ponto de comutação, ela vai fazer a transição do controle de velocidade para o controle de pressão, que é a pressão de recalque que está zerada e o tempo de recalque também está zerado. Então, o que acontece a hora que a rosca chega nesse ponto de comutação que você ajustou aleatoriamente, encerra-se o processo de injeção, passa a contar o tempo de resfriamento e a máquina então vai seguir com o processo. Nesse ponto, se tudo estiver correto, tá? Se tudo estiver correto, a sua peça vai estar incompleta, tá certo? Ela vai estar faltando o preenchimento de alguma região. É bom se garantir que a pressão de injeção ela permita que você atinja esse ponto de comutação regulado, tá certo? Por isso que é interessante que antes de você regular esse ponto de injeção, você tenha a peça completa, porque você garante que pelo menos ali você vai chegar, tá certo? Então, a hora que o processo for interrompido com a rosca chegando a esse ponto de comutação aleatório que você atingiu, que você regulou, a peça vai estar incompleta. Garanta também que a sua peça possa ser extraída do molde mesmo mesmo incompleta, tá? Existem peças que têm uma certa dificuldade de serem extraídas do molde, então você tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos assumir que tudo esteja certo e sua peça está incompleta, tá certo? Vai depender da sua geometria, vai depender do volume da sua peça, mas ela vai estar bem incompleta, né? 1/3 aí praticamente faltando para preencher a sua peça. O que você vai fazer agora? Você vai começar a diminuir o ponto de comutação, você vai começar a deixar ele mais próximo do fim do processo de injeção. Diminui aí, se você regulou, por exemplo, o ponto de comutação para 30 milímetros, diminui para 20 milímetros, 15 milímetros, tá? Vai fazendo essa diminuição gradativa, de forma que cada vez mais você preenche um pouquinho a mais da sua peça. Tá? E você vai fazer essa diminuição mantendo a pressão e o tempo de recalque zerado, até que você tenha mais ou menos 95% da peça preenchida, visualmente 95% da peça preenchida durante a fase de injeção. Quando você tiver essa condição, esse vai ser o seu ponto de comutação ideal, ou seja, a gente está sempre querendo fazer com que a comutação aconteça quando você tem cerca de 95% da peça preenchida. E aí você vai terminar o preenchimento da peça com a fase de recalque, certo? Então, a hora que você tiver 95% da peça preenchida, você encontrou o ponto de comutação ideal. E aí é a hora, então, de você fazer o ajuste de recalque conforme o material que você está utilizando, conforme a sua peça. Eu vou deixar, como falei, o link do vídeo que eu falo a respeito dos ajustes de recalque aqui na descrição desse vídeo aqui, você pode dar uma olhada lá. Você vai fazer o ajuste do tempo e da pressão de recalque ideal para o seu produto, partindo desse ponto de comutação. E aí o que você vai observar? Você vai observar que nos próximos ciclos a peça vai ser preenchida totalmente, tá certo? Então você vai ter que observar que a partir do momento que você regulou as condições de recalque, a comutação vai acontecer nesse ponto que você encontrou e a peça vai ser preenchida. Ela tem que estar com uma boa aparência superficial, livre de rebarbas, livre de vazios internos, livre de rechupes, livre de bolhas. Tá? Então você tem que ter aí uma peça
bem formada para garantir aí que realmente o seu ponto de computação foi bem regulado e que a sua fase de recalque, né, as suas condições de recalque estão reguladas de forma adequada. Uma coisa que você tem que observar é se a partir do momento que você introduziu as regulagens de recalque, que conforme são necessárias para o seu produto, naquele ponto de comutação que a gente estabeleceu, com 95% da peça cheia, se a partir do momento que as condições de recalque foram introduzidas, se você ainda tem uma sobra de material, o famoso colchão de material, que sobra na ponta da rosca após o preenchimento da peça. É muito importante que você tenha um colchão de material na frente da rosca após o fim da fase de injeção, após a fase de recalque, que ainda tenha esse colchão para garantir a transmissão de pressão da unidade de injeção para dentro do molde. Se você não tiver esse colchão mantido, mesmo após a introdução dos parâmetros de recalque, é importante você refazer os ajustes, mexer aí na sua carga de dosagem, no seu curso de dosagem e também refazer o ajuste do ponto de comutação para que você tenha então uma sobra de material dentro do canhão da máquina. Isso é fundamental. Se você não tiver esse colchão, você pode estar gerando problemas lá na frente. Tá? E muitas vezes o que acontece é que você tem os problemas que eu citei aqui, vazios internos, rechupes, enfim, uma série de problemas de aparência superficial, não porque o seu ponto de computação está regulado de forma incorreta, não porque seus parâmetros de recalque estão regulados de forma incorreta, mas porque você não tem o colchão de moldagem mantido. Tá? Então é importante verificar se você tem o colchão de moldagem mantido lá. Coisa de 5 a 10 milímetros de colchão é tranquilo, é o que normalmente a gente vê aí no processo, tá certo? Feito isso, você tem então o seu processo estabelecido, você tem aí as suas regulagens de injeção, você tem o ponto de comutação encontrado, você tem os parâmetros de recalque introduzidos na máquina e agora você pode tocar o seu processo normalmente, tá certo? Então, eu espero que tenha te ajudado aí, que tenha respondido as suas dúvidas. Eu fico muito curioso para saber o que você tirou desse vídeo, o que você tirou desse conteúdo. Me manda uma mensagem, me conta a sua história, de qual problema você resolveu com esse conteúdo, de que insights você teve, que ideias você teve ouvindo esse conteúdo. Eu vou ficar muito curioso para conhecer a sua história. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!